Graça e paz, queridos. Eu estou aqui na minha casa e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós sabemos muito bem que nós vivemos dias em que muitas palavras têm chegado aos nossos lares, aos nossos ouvidos, mas essa eu gostaria que você guardasse em seu coração. E estamos rodeados de mensagens, rodeados de acontecimentos alguns que nos causam náuseas, são desagradáveis, pessoas brincando com coisas sérias. Mas nessa tarde eu quero falar com você a respeito de algo muito presente em nossos dias. Algo que tem acontecido e talvez seja o sentimento de muitas pessoas. E eu quero compartilhar com vocês, e eu gostaria de ler o livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 em diante, que diz assim: Em seguida Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. E eles disseram: O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Queridos, nós todos sabemos da saga de Moisés. Talvez a história de Moisés desde o início, desde o seu nascimento, da sua infância, talvez seja uma das histórias mais espetaculares que nós conhecemos, não apenas na Bíblia, mas é uma história esplendorosa, é uma história de aventuras, é uma história incrível, uma história tremenda. E aqui a palavra de Deus ela vem trazendo nesse texto um momento em que Moisés já havia ouvido o chamado de Deus, já havia tentado refutar, já havia tentado se esquivar. Deus já havia chamado ele a um compromisso, a um comprometimento. Deus tirou as muletas de Moisés quando ele disse: mas eu não sei falar. E o Senhor pouco a pouco foi tirando essas muletas e foi suprindo tudo que Moisés disse que não tinha, que necessitava. E agora Moisés ele sai pelo deserto. Ele saiu do Egito com aproximadamente 600 homens. A Bíblia, em Êxodo 12:37, vem dizendo que ele saiu com aproximadamente 600 homens. Logo após as pragas, toda a história que nós já conhecemos, vocês já conhecem. E quando ele saiu com esses 600 homens, mas também mais as mulheres e crianças, e também uma mistura de gente que os escritores, os teólogos chamam de populachos. No total estima-se, não se pode dizer exatamente, mas estima-se que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Gente, 2,5 milhões de pessoas saíram pelo deserto e Moisés
estava à frente de todas essas pessoas. E nós, às vezes, eu como pastor, e muitos pastores que talvez vão ouvir este vídeo, presbíteros, ministros, dirigentes de igreja, às vezes nós ficamos meio que sem saber o que fazer quando temos algumas pessoas que reclamam, que nos cobram, que ficam ao nosso redor e nos chamam. E às vezes a gente fica, Senhor, é muita coisa para mim. Agora vamos tentar imaginar Moisés com 2,5 milhões, de 2 a 3 milhões de pessoas. E detalhe, Moisés não tinha um prédio, Moisés não tinha uma catedral, Moisés não tinha uma igreja, um pavilhão, ele tinha o deserto. E hoje, se nós imaginássemos uma igreja com 2,5 milhões de pessoas, uma igreja, com certeza nós imaginaríamos a maior igreja do mundo, uma grande catedral, uma estrutura, uma mega estrutura, com muitas pessoas, tecnologia. É isso que nós imaginamos para conduzir, para pastorear 2,5 milhões de pessoas. E Moisés não tinha nada disso. Mas Moisés tinha algo fundamental e essencial. E acima de tudo isso, Moisés tinha a presença de Deus em sua vida. Moisés tinha a graça de Deus. Moisés tinha a direção de Deus. E uma coisa que me chama a atenção quando nós começamos a ler é que tudo o que Moisés ia fazer, tudo o que ele ia fazer, antes ele consultava o Senhor. E não só Moisés, depois eu lia hoje pela manhã e eu prestava atenção, Davi, Josué, era uma prática. Antes de fazer alguma coisa, podemos ir? Podem. Nós vamos vencer? Vão, mas vocês têm que ir por baixo. Vamos fazer isso? Vamos. E talvez isso tenha sido o ponto fundamental da vitória dos grandes expoentes que nós lemos na Bíblia. Mas voltando ao texto, Moisés saiu com esses 2,5 milhões de pessoas, e a palavra de Deus vem dizendo que o povo saiu à noite e com pressa. E a Bíblia diz que eles levaram consigo a massa ainda antes de levedar. E uma coisa interessante também é que eles saíram, e talvez nós nos perguntamos, poxa, agora sair de um lugar onde, por mais que o povo sentia-se aprisionado, mas saíram agora com uma mão na frente e outra atrás, foram para o deserto. Mas não, a Bíblia vem dizendo, não foi bem assim, a Bíblia vem dizendo que eles saíram com despojo. Eles talvez tenha sido o mais fácil despojo da história da Bíblia. Em Êxodo capítulo 12, versículo 36, vem dizendo que eles saíram com grande quantidade de prata, de ouro. Os egípcios, além de abrirem mão, além de Faraó mandar, vazem daqui, não aguento mais isso, ainda encheram eles de riquezas. Eles não saíram de qualquer jeito. E a palavra de Deus vem dizendo que quando o Faraó deixou o povo ir, uma coisa interessante, Deus não os levou pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais perto, pelo caminho mais óbvio, para que eles não se arrependessem vendo as guerras, no capítulo 13, versículo 17 de Êxodo. Existe um consenso, e nós fazemos várias vezes analogias em relação a Egito e mundo. E o Egito é o mundo, é o pecado. E verdadeiramente, quando alguém se converte e é livre do Egito, deve-se ter alguns cuidados. E um dos cuidados que se deve ter é de ficar bem longe do pecado, ou daquilo que antes o prendia no Egito. Deus teve esse cuidado de levar o povo não pelo caminho mais perto, nem pelo caminho óbvio.
E quando alguém sai do mundo, quando alguém sai do pecado, quando alguém abandona uma vida pecaminosa, essa pessoa, ela precisa, ao ser discipulada, ao ser cuidada, ao ser tratada. Algumas pessoas dizem assim, não, eu aceitei Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas na realidade esse texto ele vem dizendo, aquele que está em Cristo Jesus, no original vem dizendo, uma nova criatura está se formando. Ou seja, está acontecendo, não é de uma hora para outra. E quando nós discipulamos alguém, nós precisamos ter esse cuidado. Quando alguém aceita Jesus, a gente precisa ter esse cuidado. Não é assim, gente. Tem pessoas que pensam, não, levantou a mão, aceitou Jesus, agora acabou, não tem mais nada, não tem mais desejo do mundo, não tem mais... Não, pode passar uma beldade ali que eu não tem problema, a pessoa antes era alcoólatra, agora não, pode colocar aí cachaça, cerveja, o que quiser na minha frente, não tem problema nenhum. A pessoa é drogada, não, estou livre. A pessoa tinha problemas com vícios, mas não é assim, gente. Nós podemos entender que Deus teve esse cuidado com o povo, de não deixar perto do Egito, não levar pelo caminho fácil, não levar pelas proximidades, onde eles pudessem se aproximar novamente do Egito e ter aquilo que eles tinham no Egito. E assim nós temos que ter com os novos convertidos, nós temos que ter esse cuidado, afastá-los, distanciá-los, até que eles formem bases firmes, raízes. E a segunda coisa muito importante que eu aprendo aqui é que Deus ele não queria expor o povo a batalhas. E sabe, queridos, existe uma coisa que chama muito atenção, é muito atraente no mundo evangélico, no meio evangélico. Algo que é romântico, algo que é emocionante, espetacular, chamada batalha espiritual. E às vezes pessoas que são novos convertidos, recém aceitaram Jesus, são expostos a batalhas espirituais, e pior, são levados para a batalha espiritual. Como se fosse uma coisa, como se fosse um parque de diversões. E às vezes essas pessoas, elas são atingidas em meio à luta, porque a batalha espiritual, gente, não é algo fictício, não é uma brincadeira, mas é algo sério, algo real, algo que acontece. E a palavra de Deus vem dizendo que o Senhor os conduziu pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. E não era o caminho óbvio, não era a coisa mais certa, mais provável a ser feita. E você já parou para notar que Deus nunca faz o óbvio, ou melhor, geralmente Deus não faz o óbvio. É sempre pelo impossível. A saída do Egito sempre terá manifestação sobrenatural de Deus. Geralmente quando uma pessoa aceita Jesus, geralmente quando uma pessoa ela é alcançada por Deus, gente, geralmente quase que todas as pessoas têm uma história de algo sobrenatural que aconteceu. Eu lembro aqui, eu falando com vocês agora, eu ministrando isso, essa palavra, começa a me vir à mente, a minha vida mesmo, a vida de tantas pessoas que quando foram alcançadas, eu não tinha nem 1 ano de idade, mas a minha mãe, meus pais contavam que foi algo sobrenatural, e você que está me ouvindo, eu tenho certeza que foi algo sobrenatural que aconteceu, algo tremendo. E é sempre assim, existe algo sobrenatural quando alguém sai do Egito, quando alguém sai do mundo, Deus faz coisas tremendas. Então houve a travessia do Mar Vermelho, e aí nós verificamos alguns acontecimentos reais. A primeira é a tentativa do inimigo de recuperar seus escravos. E quando alguém sai do Egito, quando alguém aceita Jesus, não pensem que às vezes é pregado o seguinte, não, agora o teu nome está escrito no livro da vida e acabou. Você não pode mais ser tocado pelo mundo, você não pode mais ser tocado pelo inimigo. E passa um tempo e essas pessoas, elas, em algum momento, elas são impactadas, são atingidas
pelos ataques malignos, e aí descobrem que elas podem ainda assim ser atingidas pelo inimigo. Queridos, até a volta de Cristo Jesus, até o Senhor Jesus voltar ou até o Senhor me levar, eu estarei suscetível ao pecado. Então o inimigo sempre vai tentar recuperar aquilo que ele perdeu. Tome cuidado com isso. Mantenha suas brechas fechadas, mantenham cuidado e vigilância. O Senhor Jesus, ele falou várias vezes, vigiai e orai, mas sempre vigiai. E a segunda coisa é que a destruição total de quem ou o que os escravizava. Em Êxodo capítulo 14, versículo 28, em algum momento o Senhor Deus ele vai tirar do seu coração. Ontem eu conversava com uma pessoa, ontem nós tivemos um momento muito doloroso, um membro da nossa igreja, da família IOBPC, muito querido, sua família toda, muito querida, ele foi levado, o Senhor o levou, ele teve um ataque cardíaco fulminante, muito jovem, 21 anos, gente, isso foi muito doloroso, muito, e eu quero aqui trazer um alento para a família, essa família tão querida. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele está na vida de vocês, ele possa confortar os seus corações. E ontem à tarde eu conversava com alguém da família e eu dizia, olha, você precisa vir, alguém que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ainda não desceu as águas batismais. E eu dizia, independente da sua situação, esteja conosco, conviva conosco, esteja junto da gente. Ah, mas eu tenho esse problema, eu tenho esse vício. Gente, o Senhor Deus, no tempo certo, no momento certo, Ele destrói completamente aquilo que nos escraviza, mas é Deus que faz isso. Não é a minha opção, não é a minha imposição. Não é simplesmente um ato. É o Espírito Santo de Deus, lembra da palavra que eu falei? Aquele que está. Então, a primeira coisa, precisa estar em Cristo Jesus. Precisa estar junto, precisa estar congregando, precisa estar perto. Aquele que está em Cristo Jesus, uma nova criatura está se formando. Então aí chega um momento em que verdadeiramente Deus destrói. O Senhor acaba, sabe, é o vício do álcool. O Senhor Deus, chega um momento, eu não posso ficar sem, eu preciso. Eu tenho até problema neurológico, mas do nada, ou melhor, do tudo, do grande eu sou, o Senhor, chega um determinado momento que Ele acaba com esse vício, Ele destrói o que nos escraviza. E logo após a travessia existe cântico, dança, alegria. A palavra de Deus vem dizendo que Miriam começou a dançar, mas a verdade é que ao começar a caminhada aparecem as maras da vida, e aqui nós chegamos no texto que nós lemos. No primeiro acampamento que eles tiveram logo após a travessia, aconteceu a falta, a necessidade de algo básico que talvez no Egito não faltava: a água. As águas que jorravam daquela fonte aonde eles acamparam, ao qual eles encontraram, eram amargas e eram impossíveis de beber. Se eles não tomassem água, de nada adiantaria ter saído do Egito. O que adianta eles ter saído da escravidão? O que adianta eles ter saído da opressão e agora atravessa o Mar Vermelho de uma maneira espetacular, de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural? O mar se abre, o inimigo é destruído, acontece dança, acontece festa, júbilo, e agora no primeiro momento em que eles param, acampam, já como um povo livre, mas ainda não liberto, eles vão beber água, que é fundamental, e a água é amarga, não dá para beber. Se eles não tomassem água, de nada adiantaria ter saído. E agora estavam no deserto,
O Mar Vermelho já havia se fechado, não tinha mais como voltar, e eles estavam sem água. E aqui eu aprendo alguma coisa que o povo de Israel não aprendia. Que o povo de Israel não, sabe, acontecia, eles não aprendiam. A primeira, quando tudo se fechar, quando tudo estiver fechado, existe alguém que pode abrir. Quando tudo diz não, existe alguém que diz sim. Quando todos murmurarem, o meu clamor pode resolver. E ele clamou ao Senhor. A palavra de Deus vem dizendo que o povo então se voltou para Moisés e começou a reclamar e dizer, todo mundo começou a murmurar, de que adianta a gente ter saído do deserto, do Egito? O que adianta vocês ter, a gente ter feito toda essa proeza e agora aqui a gente vai morrer de sede? Não é possível. Então era melhor nós ter ficado lá. E então a palavra de Deus vem dizendo que Moisés clamou ao grande eu sou. A palavra de Deus vem dizendo que Moisés então clamou ao Senhor. A palavra de Deus então vem dizendo que Moisés orou e clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um pedaço de madeira. O Senhor lhe mostrou um madeiro. Oh, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando as maras da vida vierem sobre nós, por mais amargas que sejam, a cruz de Cristo as tornarão doces. A cruz de Cristo tornará novamente as águas amargas doces e capazes de serem bebidas, capazes de serem degustadas. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você uma coisa: não é o fato de que você abandonou o mundo, em que você deixou aquela vida errada de outrora, é que agora você nunca mais terá problemas pela frente. Não. Os problemas continuarão a vir. As dificuldades virão. Porém, agora, quando nós clamarmos, quando você clamar ao Senhor, você terá o grande eu sou que abre o mar vermelho, o grande Deus que fez brotar água da rocha, o grande Deus que fez com que Moisés jogasse sobre as águas de Mara, que eram extremamente amargas, a situação difícil, a situação insuportável. Agora, o Senhor Deus fez com que se tornasse aprazível. E a cruz do Calvário foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. Aonde tudo estava fechado, aonde não existia mais esperança, onde não existia mais possibilidade, a cruz de Cristo, o Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele nos trouxe novamente uma oportunidade. E quando nós recorremos ao madeiro, recorremos à cruz do Calvário, então existe a solução. Lembre-se disso. Se está complicado, se está difícil, se está muito difícil, clame ao Senhor. Busque ao Senhor, recorra à cruz, e o Senhor Jesus, Ele vai entrar com providência. Que o Senhor possa vos abençoar, e que essa palavra possa vir ao encontro dos vossos corações. Deus te abençoe, Deus vos abençoe. Amém.